Vamos lá, vídeo 23 de 28, o 23º vídeo. Vamos voltar lá para os gregos antigos, vamos falar de Platão, vamos falar da alegoria da caverna e vamos tentar ver a alegoria da caverna com o mundo virtual. Será que houve uma regressão do ser humano? Com tanta informação à nossa disposição através do mundo virtual, por que as pessoas parecem cada vez menos interessadas em pensar? Por que as pessoas com tanta informação elas transparecem uma estupidez cada vez maior? Platão vai usar a alegoria da caverna e alguns olham como uma certa tragicidade que não é nem um pouco animadora. Que essas pessoas, quando trazem a alegoria da caverna para o nosso tempo, elas tentam dizer que o ser humano tem regredido constantemente. Elas acreditam que o ser humano está cada vez mais vivendo aprisionado na caverna, dentro do mundo virtual. E eu já acredito que o mundo real é a caverna hoje. O mundo virtual é a verdade, é a saída. Essas pessoas, elas acreditam que isso acontece porque elas vivem cada vez mais presas à caverna. Porque apesar de toda a informação e todo o conhecimento disponível, as pessoas apresentam uma preguiça de pensar. A preguiça intelectual, que é talvez a característica mais forte do nosso tempo. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Se nós formos pensar na Renascença, quais são os nomes que nós temos, os grandes nomes renascentistas, qual que era o número de habitantes na época? Se nós formos ver o Iluminismo, quais são os nomes do Iluminismo, quantos habitantes nós tínhamos na época? A humanidade sempre foi esmagadoramente mais estúpida do que alguns gênios, alguns pensadores. A diferença é que agora, com o mundo virtual, a estupidez ela está desmascarada de uma forma brutal. Mas ela sempre existiu. Algumas pessoas acreditam que a dúvida socrática e o questionamento são desprezados hoje, mas não é que são desprezados hoje. A filosofia ela sempre foi desprezada. O conhecimento sempre foi desprezado. A maioria das pessoas não se interessa por conhecer. Isso é histórico, isso está na história da humanidade. As fake news enganam cada vez mais as pessoas que não checam as fontes. Só que fake news sempre existiu. Só que hoje tem um nomezinho bonitinho, fake news. Engraçado que quem cria o nome fake news é a mesma mídia que produzia fake news na época da transmissão analógica, na época da mídia analógica. As redes sociais elas viraram uma vitrine do ego. Nós vemos os influencers, a grande maioria dos influencers que eu vejo, eu não sigo pouquíssimas pessoas, eu sigo como influencers, porque os grandes influencers, quando você vai ver, eles são pessoas estúpidas que têm um grupo de seguidores ainda mais estúpidos que eles.
E nós conseguimos ver a estupidez desses influencers quando eles estão preocupados mais com o próprio ego deles do que com alguma coisa para transmitir de fato. E quem ousa se opor a esse tipo de pensamento vai ser considerado louco. Assim como o prisioneiro que foi liberto na caverna de Platão. Nós vivemos numa era do predomínio da opinião rasa. Nós vivemos na era do conhecimento superficial. Nós vivemos na era da informação inútil. Isso que falam os tragicistas do mundo novo. Eu não concordo com esse pensamento. Nós não vivemos numa era de opinião rasa. A pessoa comum, ela sempre teve opinião rasa. Só que agora a opinião rasa dela tem voz. Porque a internet, ela torna todos iguais. O cientista e o senso comum. O paradigma, a episteme e a doxa conseguem andar lado a lado. Antes não. Antes a doxa estava aqui embaixo e a episteme estava aqui em cima. No mundo virtual, a coisa se equilibra quando a doxa não supera a episteme. E aí assusta os cientistas políticos, as pessoas que têm uma notoriedade no mundo analógico. Humberto Eco foi um que falou que a internet dava voz às pessoas estúpidas. Mas ele era notório no mundo analógico. E o senso comum estava aqui no mundo analógico. No mundo digital, você pega um influencer estúpido que só fala bosta, e a posição dele trocou. E aí ele se mordeu. E aí ele falou que a internet dava voz às pessoas estúpidas. Platão falou da caverna há mais de 2 milênios. E alguns acham que ele estava escrevendo até válido para os dias de hoje, mas essas pessoas acham que a internet é a caverna. O mundo virtual é a caverna. O mundo virtual não é a caverna. O mundo virtual é a atual realidade. O mundo físico é a caverna. Quem não consegue desprender do mundo analógico e partir para o mundo virtual é que está na caverna. Não quem está no virtual. Quem está no virtual, a geração Z principalmente, são as pessoas mais aptas para o mercado de trabalho contemporâneo. Quem está no analógico está morrendo. Porque o analógico é a caverna. O analógico é a ilusão. O analógico é um saudosismo de quem está envelhecendo sem saber envelhecer.